Olá, nós somos Diálogos de Esperança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esses diálogos de esperança são patrocinados pela Visão Mundial, Tearfund, Aliança Evangélica e Ultimato. E nós cremos na importância de fazermos juntos essa caminhada de fé na qual nós falamos sempre de novo sobre a igreja, sua vocação, nesse tempo e nesse momento no qual nós vivemos. Nessa segunda temporada, nós estamos falando sobre a igreja e as tragédias ambientais com as quais nós estamos convivendo de forma tão intensa nesse ano. As consequências dessas tragédias para nós, para a nossa sociedade e para as nossas igrejas. Nesse segundo episódio, nós queremos falar de uma forma muito particular, mas também muito intensa, sobre pequenas igrejas, grandes serviços. Histórias de esperança. A igreja tem um papel fundamental nesse momento no qual nós vivemos. Obrigada, Valdir. E é muito importante que você nos acompanhe, né, Valdir? Para saber quando saem os episódios, enfim, para nos acompanhar. Então, vai lá no Instagram, nós temos um Instagram novo, então nos procure Diálogos.Esperança. Estamos também no YouTube, procure Diálogos de Esperança, e no Spotify. Assim você fica ligado, fica ligada e também pode compartilhar, e mais pessoas, como eu sempre digo, vão participar aqui dessas nossas conversas, desses nossos diálogos. Olá, nós somos Diálogos de Esperança e estamos gratos a Deus, gratos por estarmos aqui nesse lugar, apesar das circunstâncias, nessa temporada onde nós estamos falando sobre as tragédias, as dificuldades, os desafios, alguns diriam a catástrofe que tem marcado o sul do Brasil e o Brasil nesses últimos tempos. Durante esses dias, eu tenho entrado em várias igrejas e uma das minhas percepções é que as igrejas se remodelaram para um novo momento e um novo desafio. E essa remodelação das igrejas, ela não é a remodelação para, digamos, o institucional, para a estética, nem para o litúrgico no sentido clássico, mas as igrejas se reconfiguraram para o serviço, se reconfiguraram para o acolhimento, para serem centrais de acolhimento, de receberem gente, não só gente, não é? Mas também cestas básicas, e se tornarem essas centrais de distribuição. Então, tem chamado a minha atenção que nesse momento que a gente está vivendo, as igrejas passaram por esse processo, e eu diria esse processo missional, não é? Que é um processo onde a igreja encontra e reencontra a sua vocação no seu mais puro sentido. Hoje nós estamos aqui como Diálogos de Esperança nessa temporada, focando de uma forma particular em pequenas igrejas e grandes serviços. Você sabe que a gente é Aliança Evangélica, a gente é Visão Mundial, a gente é Tearfund e Ultimato, porque juntos nós cremos que
é melhor. E juntos nós juntamos recursos e possibilidades também como diálogos de esperança e simbolizando a Aliança Evangélica, que é justamente esse esforço pela unidade da igreja. E hoje nós estamos aqui, Camila, você está com a Aliança Evangélica, eu estou aqui com Visão Mundial. No episódio anterior eu estava com a Aliança Evangélica, porque nós queremos expressar essa unidade da igreja em serviço e essa expressão de missão. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais essa conversa de diálogos de esperança. Entrar nessa igreja é diferente. Eu entrei em várias igrejas essas igrejas, como eu disse, que acolheram, que se tornaram esses centros de acolhimento. Mas entrar nessa igreja é diferente, porque como você de repente vai perceber por alguns takes durante a nossa conversa, que essa foi uma igreja profundamente, radicalmente afetada por essa enchente dos tempos recentes aqui no Brasil. E nós temos aqui o Sérgio. O Sérgio é o pastor aqui dessa igreja. E nós vamos conversar com você para que você nos conte um pouco de história. Okay. E nós temos você, Camila. Então o Sérgio é pastor da Igreja Batista Independente, aqui em Matias Velho, em Canoas. A Camila é pastora na Igreja Presbiteriana Independente em Londrina, mas que está passando um tempo na base da Aliança Evangélica, da Aliança no Vale do Taquari, que é uma das outras áreas fortemente atingidas durante esse período. E assim nós simbolizamos nessa conversa, vocês simbolizam esses diferentes universos. Nós começamos com você, Sérgio. Onde é que nós estamos? Fala pra gente de onde nós estamos. Nós estamos em Canoas, no bairro Matias Velho. A nossa igreja, que chama-se Igreja Batista Betel, faz parte da Convenção Batista Independente. Nós também temos uma outra igreja aqui, que foi congregação desta igreja, que também foi atingida na parada 17 aqui, não tanto quanto aqui. Nós estamos dentro desse templo, em que a água chegou a 3,5 metros, e onde se perdeu praticamente tudo aqui no templo. A realidade da igreja de templo é essa, mas a realidade das famílias da igreja, 95% das famílias da igreja perderam tudo. Então a realidade é de perda, é de tragédia. Nós estamos nesse cenário e eu estou no meio desse cenário aí, tentando, com a ajuda do Senhor, gerenciar tudo isso, fazer gestão disso tudo, especialmente focando as famílias. É nesse cenário que nós estamos. E nós vamos conversar um pouquinho mais justamente sobre esses membros da igreja, mas fala um pouquinho quem é você, como é que você chegou aqui, quanto tempo você está aqui, para que as pessoas tenham um pouco essa dimensão dessa história, Então, nós chegamos há praticamente 2 anos de volta para o Brasil, depois de 13 anos como missionários da CIB em Portugal. Então, viemos para estarmos mais perto da nossa família, mais perto aí de coisas que nós tínhamos que fazer como família, mas também através de um chamado de volta, porque Deus nos quis que nós voltássemos, Então, nosso período como missionários transculturais acabou nesse momento, Mas nosso coração ainda é missionário, então nós estamos aqui para servir ao Senhor nessa igreja, nessa região. Eu sempre falo aqui para os nossos irmãos que o nosso campo missionário agora é Canoas, a grande Porto Alegre, e aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas aqui nessa região. E não tem outro jeito, de estar aqui nesse momento a não ser como vocação, como vocação missionária, Isso aí. Camila, a última vez que eu
Gente, olha aí, ó, a gente tá com um microfone, vai ser assim. Isso aqui, essa gravação de hoje é uma gravação improvisada, essa é a nossa realidade. Mas a última vez que eu encontrei você estava com uma pá na mão, não é? E uma pá na mão. E aí você estava com luvas, bota, bem, hoje também está com bota, né? Mas quando você tirou as luvas para cumprimentar a gente, eu percebi as tuas unhas pintadas. Eu disse, olha só, Camila, ela tem unhas pintadas, mas você estava com uma pá, né, na mão. Puxando lama. O que você estava fazendo? Exatamente, onde você estava e o que você estava fazendo? Nós estávamos ajudando uma empresa lá em Cruzeiro do Sul. Naquele momento, quando vocês chegaram, especificamente nessa empresa, tirando lama de dentro da empresa, a Defesa Civil, o Exército já tinham ajudado uma parte, mas nós fomos para ajudar também. Então, essa limpeza mais grossa, né, de retirada de lama, de restos, de coisas que ficaram dentro daquela empresa especificamente, né? Basicamente, esse é o trabalho da Igreja da Aliança, da Igreja de Deus, né? Da Igreja de Cristo. Isso, amém. Naquele ambiente. Então, nós estávamos ali para limpar, para ajudar, para servir ao Senhor, servindo ao próximo. E acho que uma das coisas que tem chamado a minha atenção de estar um pouco aqui no Sul é que lá onde você estava, né, em Cruzeiro do Sul, perfeito, a gente tem muito um cenário de devastação, né? Isso. Quer dizer, as casas literalmente foi embora. Regiões que a gente não vê casa mais, só vê destroços. Não vê casa, só destroços. Tem região que foram 620, se eu não me engano, casas destruídas. Matias Velho, Canoas, onde nós estamos, o cenário é diferente. E uma das coisas que assusta é a quantidade de resíduos, de lixo, de coisas que estão, né, que as pessoas estão tirando das suas casas. Perderam. E que você aqui também fez isso, né? Logo ali, você não está vendo, né? Mas logo ali você tem, né, um monte grande de coisas que a igreja foi tirando. Mas você falou dos membros, né? Você falou de 95%. Fala um pouco dessa realidade da igreja, né? Porque 95% é muito, né? Verdade, Valdir. O cenário é quase que impensável, né? Jamais a gente iria pensar em passar por isso, né? A região aqui passou em 61 por uma grande enchente. O pessoal mais antigo fala sobre isso, né? Mas nunca como houve aqui. E o cenário das casas, quando a gente entra, né, é o cenário que a Camila ali demonstrou, é de muito lodo. Aqui mesmo, aqui na igreja tinha muito lodo, ainda tem, né, muita coisa aqui para limpar, mas o cenário é de entrar e ver a destruição. Quer dizer, tudo destruído, né? Móveis, utensílios domésticos, histórias, memória, tudo que foi, né? E isso realmente traz aí algo bastante, emocionalmente falando, muito sério, né? Então, esse cenário é um cenário que eu nunca tinha visto, né? Mas é o cenário da realidade. E o lixo, né, que a gente tirou daqui, que os irmãos estão tirando ainda, né, e essa população aqui em volta é realmente um cenário de muito lixo, destroços, né, resíduos, é um cenário de contaminação também, né, e que tem que ser olhado também nesse sentido, mas vai levar muitos meses, Valdir e Camila, para se tirar tudo ainda, né? Então esse cenário é um cenário triste, né? Mas que nós temos que enfrentar. Os irmãos estão voltando para suas casas, limpando, com a ajuda, né, de outras pessoas, outras igrejas estão nos ajudando também para limpar as casas e tal. O pessoal vem aqui também, nos ajuda e tal, e nós estamos nesse cenário aí de um segundo momento que é a limpeza. Depois vem um outro momento que é a reconstrução, né? Que é um momento também muito sério,
de muito gasto, né, e tudo mais. Então, é um cenário difícil. Difícil. Bem difícil. Você é pastor. O que tem passado dentro de você? Como tem sido as noites? Como tem sido a sua vida de oração? Na realidade, o meu coração pastoral, primeiro, é as famílias. Né? Quando surgiu tudo isso, a primeira coisa que eu pensei, como vai estar as nossas famílias? Porque vocês ficaram um tempo sem poder vir aqui, sem entrar, Sim. sem contato, não é? 26 dias ou 27 dias sem poder entrar aqui no templo da Matias, mas o meu coração pastoral era como vamos auxiliar as famílias. Elas perderam tudo, precisam ser alimentadas, precisam ter roupas, precisam ter, né, condição de continuar aí, né, nesse cenário. Então, o meu coração pastoral foi primeiro cuidar das famílias, depois o templo, depois, agora que a gente está vindo para cá para fazer, e graças a Deus a gente conseguiu resgatar todo mundo, né, não perdemos ninguém, né, algumas pessoas foram resgatadas, inclusive de uma forma inusitada. Nós tivemos uma irmã que foi resgatada dentro de uma caixa d'água, que virou barco, né? Uma senhora já idosa, né? E então, as noites, Valdir, não têm sido noites de sono, de fato. Sempre pensando, em primeiro lugar, as famílias, depois como reconstruir a ação da igreja nesse novo cenário. Confesso que a minha cabeça gira, né? E eu vou orar e peço ao Senhor estratégia para lidar com tudo isso, com a minha própria saúde, né? E também com a saúde da minha esposa, né? E a saúde dos irmãos. Nós tivemos um caso, pastor Valdir, de um dos pastores nossos aqui, que foi obreiro aqui, muitos anos. Ele teve um AVC, entrou em coma nesses dias. Certo. E que nós estamos lidando com isso. Agora, graças a Deus, ele retornou do coma. E nós estamos também lidando com essa situação. Ele é um pastor muito querido, né? E a gente também tem que lidar com isso. Certo. Porque as consequências são em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E a gente tem que cuidar de todas essas áreas. Não só a área emergencial, comida, cesta básica e tudo mais, mas também essa área bem pastoral de aconselhamento, de estar presente e tudo mais. Obrigado. É um período, assim, é um encontro real com a vocação, né? Isso mesmo. E eu tenho falado isso, viu? Nós temos muitas vezes formado muitos teólogos, muita gente pensante, mas onde estão os novos pastores que cuidam dos rebanhos, das vidas, que estão ali no dia a dia das pessoas, né, com a palavra pastoral, com a ajuda? Então isso é um grande desafio para a vida da igreja. É verdade. Eu encontrei você, Camila, em Lajeado. Perfeito. Mas você é pastora em Londrina. Isso são 1000 quilômetros. Sim. Né? E você não é viajante. Não. E você não esteve lá apenas uma vez. Ou sou, né? Assim como você, né? Somos todos embaixadores, Isso. não pertencemos a este mundo, não é mesmo? Mas o que aconteceu? O que aconteceu para você fazer essa viagem? E não fazer ela sozinha e nem fazê-la só uma vez? Uau! Eu estava comentando recentemente com o pessoal, né? Quando a tragédia toda aconteceu, no auge, que nós ficamos sabendo e a mídia começou a reportar, eu senti um incômodo no coração. E eu confesso que a gente já viu várias tragédias, mas nunca tinha... Sabe aquela coisa de você olhar e pensar, puxa, vou orar, né? Por essa tragédia, por quem está lá, quem está vivendo aquilo. Só que dessa vez o Espírito Santo me incomodou de uma forma muito diferente.
E eu fui levada, num domingo pela manhã, dando agora um testemunho, né? Claro, claro. No domingo pela manhã, eu estava dormindo, meu marido já havia levantado, tinha ido para a igreja e eu tinha trabalhado bastante no sábado, fui dormir tarde e eu dormi até mais tarde. E eu acordei com Deus me chamando. E Ele falava assim: desperta, eu quero você lá. Desperta, eu quero você lá. Era isso que eu ouvia claramente. E eu sabia que o desperta não é porque eu estava dormindo daquele sono, mas era o desperta de: ei, eu te fiz para outra coisa, eu quero você em outro lugar neste momento. E aquilo incomodou muito meu coração. Então fui conversar com o nosso pastor sênior, pastor Rodolfo, pastor Pedro, que é pastor de missões da nossa igreja, e com meu marido, que é pastor de pastores na nossa igreja também. Pedi a permissão, né, deles. Olha, quero muito, compartilhei. E nesse cenário, o pastor Rodolfo falou: não, você vai e não vai sozinha. Nós vamos enviar uma equipe junto com você. E aí foi o despertar da igreja. Eu estou ouvindo o pastor Sérgio falando aqui, está passando um cenário na minha cabeça e muita coisa, porque ouvi-lo falar, nós pastores que não tivemos a nossa igreja afetada, nós não fazemos ideia do que é isso. Não. Nós não temos ideia. Eu vim e aí eu ouvi o pastor falando: dormir, eu não durmo por conta disso, né? Nós que não tivemos as nossas igrejas afetadas, nós estamos dormindo. E agora eu estou entendendo por que o Espírito Santo me falou. Te falou desperta. Desperta. Essa é a questão. Nós estamos no meio, nós viemos de Londrina, então a primeira vez com 42 pessoas, dessa vez nós viemos entendendo a necessidade, nós viemos em 2 carros, 2 caminhonetes, porque tem muito lugar que não chega carro, né? Então nossa igreja investiu nisso, 2 caminhonetes, 8 pessoas, sempre buscando qual é a real necessidade, o que está precisando, então a gente ia atendendo esse chamado. Mas nós viemos com o coração para servir, porque o nosso desejo é mesmo sair desse ambiente e poder estender a mão, prestar serviço, estar junto. Então, não sou viajante, mas eu tenho certeza de que o Senhor nos envia, assim como enviou, né? Para viajar. Pegando essa palavra, né, desperta, né? Me parece que uma das leituras, né, que se está fazendo do Brasil de hoje é justamente esse Brasil que tem experimentado um crescimento das igrejas, né? Então, numa leitura até sociológica, a gente diria que um dos grandes e um dos fenômenos novos no Brasil nas últimas décadas é justamente o crescimento das igrejas, né? O crescimento das igrejas evangélicas, e a própria mídia está tentando ir apanhando, né, para entender esse fenômeno, né? E eu acho que para nós é um pouco uma leitura de do que está acontecendo para nós, e também o que Deus está falando e qual é a nossa vocação. A grande parte das igrejas brasileiras aqui no Brasil são pequenas igrejas, né? Então a gente fala assim, alguém que tem estudado esse fenômeno até tem falado, né, que grande parte dos membros das igrejas, dos crentes por aí, né, são mulheres, são pobres, né? São crianças, são pessoas negras, né? Quer dizer, a igreja é um tipo, né? Porque aqui a gente tem, né, simbolicamente falando, você representa uma grande igreja, você representa uma denominação que nesse caso é uma igreja menor. Grande parte das igrejas brasileiras são assim. Sim. Né? São igrejas pobres, né? São igrejas pobres, são igrejas pequenas. Isso, e a pergunta para você é um pouco sobre isso, né? Qual é o lugar dessas igrejas? Qual é o lugar das pequenas igrejas? Que, né, assim, quem sabe nem seja a melhor expressão, né? Mas qual é o lugar dessas igrejas comunitárias, dessas igrejas simples em comunidades simples no Brasil de hoje? Sim, eu tenho falado que, na minha percepção escatológica, a igreja do último tempo não vai ser as grandes igrejas reunidas num grande local.
mas vai ser as igrejas pequenas. Por quê? As igrejas pequenas têm também a capacidade de estar mais perto das pessoas, né? Mais perto da realidade, né? E não é uma igreja franqueada, não é uma igreja que se copia. Porque está dando certo lá, então eu copio aquele modelo de igreja e implanto aqui. Não, cada localidade tem a sua história, a sua cultura, e nessa história, nessa cultura, a igreja pequena, ela é uma ferramenta de Deus enorme, né? Porque ela conhece melhor então a realidade. Isso não quer dizer que uma igreja grande possa também fazer isso. Mas quando nós estamos nos pequenos grupos como igreja, a gente tem acesso ao pastoreio muito melhor, né? Então, muito mais perto. Muito mais perto, muito mais perto. A nossa igreja aqui tem 150 membros, né? E eu, como pastor, posso lidar melhor com isso do que com uma igreja de 300, 400. Claro que tudo isso tem que ser compartilhado, né? Uma igreja muito maior tem mais líderes, mais pastores, mais tudo mais, ok? Mas eu vejo que a igreja hoje pequena, ela tem a sua relevância, né? E inclusive eu conheço irmãos que gostam de estar numa igreja pequena, certo? Porque se sentem mais acolhidos, né? Nesse sentido. Então, a igreja pequena, ela é importante como a igreja grande também é, né? Mas nas realidades, nas tragédias também, muitas vezes a igreja pequena, ela está bem perto ali, trazendo então esse apoio, né? E creio que isso é importante, né? Também creio que nós devemos plantar mais igrejas no Brasil, igrejas bíblicas, voltadas para a comunidade, não igrejas que só façam cultos, e cultos, e cultos, e cultos, e cultos, mas que elas estejam presentes nas comunidades. Nós precisamos plantar mais igrejas, novas igrejas com essa visão, né? Então, esse é o pensamento que eu tenho, né? Hoje. Talvez amanhã a gente até pode repensar muitas coisas, né? Não, e são diferentes expressões, né? Falando da igreja, digamos, no Brasil de hoje, acho que uma das conclusões dessa tragédia aqui no Sul é mais uma vez uma confirmação de que a primeira resposta vem da comunidade, né? A primeira resposta não vem de fora, a primeira resposta vem da comunidade. A primeira resposta nem vem do Estado, vem da comunidade, que às vezes são os vizinhos, são essa, né? E a importância da igreja estar nessa primeira resposta, né? Porque ela faz parte da comunidade. Então, né, a comunidade não precisa esperar para que a igreja, vamos usar um exemplo, a comunidade não precisa esperar para que a igreja de Londrina venha num primeiro momento, porque ela não, né, para cruzar 1000 quilômetros precisa de um pouco mais de tempo, né? E essa resposta. Eu acho que o segundo dado importante é também perceber a igreja, ou digamos assim, a expressão da fé cristã nos diferentes estamentos da sociedade brasileira, né? Então hoje nós temos tantos ministérios que justamente atuam em áreas específicas, né? Médicos para Cristo, por exemplo, né? E as próprias igrejas. A gente vai ouvir um testemunho de uma igreja, também uma igreja pequena, mas uma igreja que não foi afetada pela chuva, mas uma igreja que foi que se tornou justamente nessa agência missionária nesse momento. O pastor Roger tem um testemunho, ele gravou conosco, ele é uma igreja de Novo Hamburgo, que é uma cidade perto aqui, e ele vai compartilhar com a gente da experiência deles. Olá, eu me chamo Roger, sou pastor da Noma Church em Novo Hamburgo. É um prazer enorme estar falando com vocês.
e poder dividir um pouquinho do que tem acontecido aqui na nossa cidade, no nosso estado. Nossa igreja é uma igreja que tem 2 anos e meio, nós ainda somos bebês, mas nós temos visto coisas incríveis acontecendo aqui neste último mês, nesses últimos dias, em que nós estamos, de alguma forma, ou de uma pequena forma, estendendo o braço e abraçando as pessoas que foram alagadas, né, que passaram por essa enchente terrível no nosso estado. A nossa igreja, como eu disse, apesar de ser nova, pequena, nós estamos motivados e encorajados a fazer aquilo que tem caído na nossa mão, que é realmente abençoar as pessoas que estão necessitadas. Já passaram pela nossa estrutura, e você pode ver um pouquinho aqui ao meu lado, os kits de higiene, de limpeza, enfim, já passaram por aqui 60 toneladas de produtos vindo do Brasil inteiro, que nós conseguimos distribuir na nossa região. Por aqui também nós estamos recebendo voluntários, missionários, pessoas que amam Jesus e que querem, de alguma forma, demonstrar seu amor, sua compaixão pelo próximo. Eu, nesses últimos dias, tenho dividido com a comunidade a respeito da palavra do bom samaritano. É uma parábola tão simples, é um texto tão simples e tão objetivo, mas que eu acho que hoje em dia estamos falando de algo pontual e atual. E eu não sei se você lembra desse texto por completo, mas esse texto começa com um mestre da lei perguntando para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus pergunta o que ele acha, né? E ele menciona o primeiro e o segundo mandamento. E Jesus disse, você está certo. Então vai lá e faz. E na sequência Jesus começa a contar a história do bom samaritano. Mas Jesus começa a falar sobre o sacerdote, sobre o levita. E nessa história, esses 2 homens estão voltando para sua casa em Jericó, estão numa longa jornada até sua casa, e no meio do caminho encontram um homem meio morto. O texto deixa claro que ele realmente estava com seus sinais vitais muito fracos. E esses 2 homens passam de largo. Esses 2 homens não abraçam esse homem que está caído, meio morto na estrada. E eu entendo que esses homens, eles fizeram algo que estava dentro da agenda deles, né? Eles queriam voltar para sua casa, queriam voltar para o seu lar, depois de muitas semanas trabalhando no templo. E pela tradição judaica, pela tradição de Moisés, se eles tocassem naquele homem que aparentemente estava morto, eles teriam que retornar ao templo para se purificar. E isso comprometeria a sua agenda. De outra forma, um bom samaritano, né, ele encontra aquele homem também no mesmo estado e também tinha uma agenda, né? Esse samaritano, o texto diz que ele paga algumas moedas para o dono do mercado, o dono do local, cuidar dele. E ainda assim, ele cuida e vai cuidar dos seus negócios, porque é disso que se trata. É disso que se trata o que nós estamos passando no Rio Grande do Sul. Nós estamos cuidando ainda das nossas vidas, mas tem algumas pessoas meio mortas no nosso caminho e nós precisamos responder isso à maneira de Jesus ou à nossa maneira. Mas aí eu queria voltar para você, né, Camila? O Sérgio tem falado para a gente do papel dessas pequenas igrejas, né, e a sua presença na comunidade, a sua proximidade na comunidade. Digamos, você provavelmente vai... Eu estou imaginando a tua resposta. Eu estou dizendo, não, mas a gente também quer se organizar para estar perto. Vocês, de repente, têm mais recursos. Como que vocês têm pensado e articulado o serviço, ministério missionário, né? De repente, se vocês estão aqui em Lajeado, mas vocês têm braços em várias áreas, não é? Quer dizer, como que vocês, né, exercem esse ministério? É bem interessante a gente pensar que não é à toa que a igreja evangélica no Brasil tem crescido exponencialmente, porque a igreja entendeu o seu papel na sociedade. Então, dentro disso, quando nós olhamos para o crescimento, nós estamos entendendo que as igrejas estão voltando à essência, que é o serviço, que é a sua missão, né? Então, eu sou salva por Jesus e eu vou para o campo
para trabalhar, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E a nossa igreja tem isso muito forte. Nossa igreja, a gente tem a nossa missão e a nossa visão, né, é muito baseada no ser e fazer discípulos de Cristo. Então não é apenas ser, é fazer. E aí, nesse sentido, nossa igreja tem olhado muito para fora. E isso é o que tem despertado no nosso coração, esse desejo cada vez mais de onde nós podemos ir ajudar, onde podemos atuar efetivamente, né? Onde podemos ser a esperança de forma pessoal ali, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, como igreja, nós temos um orfanato, chama Casa das Formigas, em Moçambique, na África, onde nós mantemos essas 300 crianças. Eu conheço essa Aí, ó. Olha só, tá vendo? Portugal, inclusive. Exato. Inclusive, nós já apoiamos aí, ó. Moçambique lá. Parceiros. Parceiros. Né? Parceiros. A nossa igreja tem um olhar para os idosos, então nós somos mantenedores do Lar Maria Teresa Vieira na nossa cidade. Temos o Água Pura, que cuida de pessoas com dependência química, né? Então, os adictos. Somos mantenedores do Hospital Evangélico, que hoje, com a graça de Deus, está crescendo e tem atendido cada vez mais o interesse. O nosso maior interesse é que aumente-se o número de leitos pelo SUS dentro do Hospital Evangélico. Nós queremos que ele seja uma referência, inclusive, para atendimento do SUS. Então, assim, a igreja ela tem entendido esse papel, que não é de ficar trancafiada dentro das 4 paredes, porque na verdade a igreja não é um prédio. A igreja somos nós. Então, onde nós estamos, ali há uma igreja. Então, a relevância da igreja, quando nós entendemos o nosso papel como igreja, nós entendemos que não tem a ver com o prédio onde nós nos reunimos, mas sim com o estar no dia a dia, de casa em casa, né? Cuidando uns dos outros, fazendo o nosso papel na sociedade de forma relevante. E isso nos coloca no olhar de, então nesse momento nós vamos abrir mão aqui, digamos, do conforto que temos. E pôr a mão na pá? Exato, e pôr a mão na pá. Vamos lá com as unhas pintadas, mas vamos estragar as unhas por amor ao próximo, porque ele me amou primeiro, né? Não tem como eu não amar o outro. E esse é o mandamento: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu fui muito amada. Quem muito amado, ama muito também. Nesse momento que a gente está, acho que a gente está vivendo, passando no Brasil, né? E eu estava pensando, né? Você acha que você fala que está 2 anos aqui, ou seja, eu estava pensando aqui que você veio depois da pandemia, né? Quer dizer, se a gente pensa em termos recentes, né? Você teve uma grande pandemia. Vocês estão lá na área do Vale do Taquari, passou por uma enchente em setembro, outra em dezembro, não foi? Setembro, dezembro, e agora essa grande, né? Que foram 2, né? Então, assim, a gente está passando por momentos fortes na nossa sociedade, mas não apenas a nível de Brasil, né? Se a gente pensa em guerras, em conflitos, em tensões políticas, em ambientes de muita raiva, né? Quer dizer, dentro desse universo todo, o papel das igrejas é fundamental, e uma das coisas que eu acho que é significativa é que esse papel das igrejas ele precisa se diferenciar, né? Entre vós não será assim, disse Jesus, né? E como que a igreja, muitas vezes, ela sofre a tentação de acabar sendo mais uma entre as várias organizações, digamos, civis, comunitárias, e ela perde, né? Ou ela não tem, ou ela compromete a sua nota distintiva, né? A gente podia dizer assim, que a igreja tem uma vocação testemunhal, e a gente tem uma vocação sacerdotal e a gente tem uma vocação profética. Com certeza. Como é que é isso? Como é que se junta isso? Né? Testemunhal, sacerdotal, profética. Sim, acho que se é uma igreja que procura servir a Jesus, né? E servir a Jesus é ao próximo, né? Eu estava ouvindo a Camila falar, nós temos aqui nosso mercado solidário,
a gente apoia famílias migrantes, né? Especialmente venezuelanas, já há algum tempo, né? E a gente vê que não basta só a gente se reunir, né? Como igreja, nós temos que praticar isso, né? Qual é o parâmetro? É a palavra de Deus. Se nós quisermos seguir, né? Quisermos realmente servir ao Senhor, o nosso parâmetro vai ser e tem que ser a palavra de Deus, porque senão a gente se perde, né? E a gente se perde nas ações, e o foco não é o foco que o Senhor quer. Creio firmemente que a igreja brasileira, ela tem um ministério de proclamação profético, né? E nós precisamos proclamar isso sempre, né? A igreja não deve ser simplesmente um lugar onde a gente receba só as pessoas, ajude na área social, que é uma coisa muito boa. Importante, claro, num momento como agora, esse, nossa. Né? Por exemplo, as nossas famílias que foram atingidas, elas estavam ajudando outras famílias, né? Distribuindo cestas básicas e fazendo tudo mais. Mas nós temos a mensagem de salvação, de redenção. E se nós perdermos isso, nós vamos virar simplesmente uma ação social, né? Porque tem muita gente que quer o social, quer o alimento, mas não quer a palavra, né? E isso também é uma realidade na Europa, por exemplo. É uma realidade, né? Tem muita gente que quer o social, mas não quer a palavra. E nós temos que ministrar a palavra profética de redenção, de salvação, que fala de pecado, que fala de mudança de vida, né? Então, nesse momento, nós não podemos perder essa visão profética de proclamar a palavra de Deus, né? Eu tenho falado aqui, né, nos cultos, nos pequenos grupos e tudo, que se nós perdemos isso, nós perdemos a essência de tudo. Então nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. Então, precisamos ser sempre uma igreja profética, atuante na sociedade, mas proclamando a palavra de Cristo, de redenção, de salvação, né? E aqui há uma linha muito tênue, né? Muitas vezes em relação a isso. Há muitas igrejas que viraram empresas, né? E deixaram de proclamar a palavra profética de redenção. Inclusive, de uma forma muito olhando para o futuro, inclusive. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Nós temos que proclamar isso, né? Como é que você entra nessa conversa, né, olhando para essas coisas eu acho assim, essa dimensão testemunhal numa situação como essa de crise, ela é muito clara, né? Assim, muito demandante, né? A dimensão sacerdotal olha para dentro, né? Você está lá em Londrina, né? A vida continua igual, né? A emergência daqui do Sul saiu da mídia, né? Mas como que você, né, tenta alimentar a igreja, que você, ao mesmo tempo em que você acolhe, a igreja, ela é acolhida e ela é enviada, né? E esse movimento é fundamental, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que vir à nossa mente, nosso coração, nesse contexto todo, é: o que Jesus faria no meu lugar? Essa é a grande pergunta, né? Se fomos feitos filhos de Deus por conta de Jesus, o que Ele faria então? Que agora eu sou coerdeira com Ele. Quando Deus olha para mim, não vê mais a Camila, Ele vê Jesus em mim. Então, o que Ele faria no meu lugar? Eu preciso ir e testemunhar Jesus. Então, o que Ele faria? Como eu posso ajudar? E aí, nesse sentido, vai entrar a questão de nós manifestarmos a glória de Deus por onde nós passarmos. Porque é isso que Jesus veio. Ele veio revelar o Pai, Ele veio realmente mostrar para nós, para a humanidade, que nós podemos ser libertos.
e muitas vezes a gente vive aprisionado por tantas coisas, e aí a gente, né, entraria aqui num universo muito vasto. Mas Jesus veio para revelar o Pai, revelar que existe um único Deus e que esse Deus nos ama incondicionalmente ao ponto de entregar o seu próprio Filho para nos amar incondicionalmente numa cruz e nos dar então, né, a redenção, a salvação. E nesse sentido, quando eu olho, por exemplo, na realidade que nós estamos vivendo, eu estava lá em Londrina, vim para cá, não é? O que Jesus faria? Jesus tomaria uma pá na mão, iria tirar a lama, ele lavaria as janelas, e enquanto ele vai lavando, ele vai adorando a Deus e agradecendo por aquele lugar, trazendo a realidade do reino para aquele ambiente, porque é isso que o sacerdote faz, né? Sim. Ele leva o povo à presença de Deus. Isso. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Onde nós chegamos, Cristo chega. A presença de Deus é manifesta naquele lugar, e não só em palavras. Aliás, muitas vezes ela é menos em palavra e mais em atitude. Então, como papel sacerdotal de igreja, é isso que eu vejo, a gente manifestando o reino de Deus de forma prática, com bota, né? Com galocha, com luva, máscara, retirando muitas vezes corpos de dentro das águas, tacando fogo em animal que morreu, preso em árvore, que é a nossa realidade. Ontem nós estivemos num determinado local que ninguém tinha conseguido entrar ainda, e ajudamos uma família especificamente, e tinha uma vaca que ficou presa na árvore, ela não conseguiu sair, ela morreu ali, e fica logo atrás assim da casa. E quando nós chegamos, né, eles contaram pra gente do que tinha acontecido. A gente pegou lá, foi etanol, passamos um posto de combustível, compramos etanol, e nós fomos queimar esse animal ali, e não foi como oferenda, certo. Foi para trazer vida para aquele lugar, porque o que a gente ouviu daquela mulher, inclusive, que nos recebeu ali, que não tinha, ninguém tinha conseguido chegar até ela até então, ela falou assim: eu vou voltar para cá, porque quando eu cheguei aqui e vi que um dos meus cachorros estava aqui, eu imaginei que aqui tinha vida, e ali nós pudemos falar para ela: existe vida, porque quando nada havia, quando tudo era caos, Deus se manifesta e põe ordem ao caos. E é isso que Jesus vai fazer aqui na casa da senhora. E ao final nós pudemos orar, e ela muito emocionada, agradecer. Nós não falamos de Jesus o tempo todo, nós juntamos entulho, nós queimamos aquele animal para tirar mesmo possíveis doenças, claro, que eles poderiam. Estava no ar, né? Tava exato, está tudo ali. Então, mas ao final a gente perguntou: nós podemos orar com vocês? E eles nos permitiram. E isso é o que eu vejo Jesus na prática, ali, catando entulho, fugindo. Eu morro de medo de sapo, gente, eu fugindo de sapo. Mas eu vejo esse papel da igreja, de estar em loco. Isso é o testemunho, isso é o sacerdotal da igreja, isso é a forma profética da igreja, de falar assim: existe um reino, e ele começou já, e ele existe, ele é real, e ele começa agora, e de forma profética declarar mesmo a salvação sobre aquele lugar. Onde nós chegamos, Jesus chega, a salvação chega com ele. Interessante, posso? Claro. Nós estamos nos reunindo num hotel aqui em Canoas, né? E num dos cultos lá, Camila, a gente estava lá, 40, 50 pessoas, entrou um rapaz que está lá hospedado. Ele ouviu a música e tal, e ele entrou. E no final lá do culto, ele disse: eu quero aceitar Jesus. Ele veio como voluntário para trabalhar aqui, por aqui, e ele tinha perdido o voo da base aérea aqui, e estava muito triste por isso. Mas ele entrou ali, ouviu a palavra, né, e voltou para a terra dele, para o Rio de Janeiro, salvo. Daí eu disse assim: meu Deus, já valeu a pena. Já valeu a pena, porque a palavra diz, né, uma alma, uma vida vale mais do que tudo. Então, e eu fiquei muito alegre. Por quê? Porque já valeu a pena. Se Deus nos mandou para o hotel, é
porque Deus tinha até um propósito com aquela pessoa. Né? Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Perdê-la. Mas quem perder a própria vida, encontrá-la. Tem tantas diferentes, né, dimensões, e inclusive esse discernimento espiritual, né, que você diz, olha, tem uma tragédia e Deus nunca brinca com tragédia, né? Ela é muito séria para Deus, para nós. Sim. E como de repente em meio a essa situação se abrem portas, né, de esperança, sim, né? E a gente tem essas duas coisas, né? Essa esperança e essa tragédia, né? E eu estava aqui com esse cenário, você estava descrevendo, né? A vaca na árvore, né? Eu estava imaginando isso, mas também eu estava dizendo, eu até me surpreendi um pouco, você percebeu já, de repente que a gente está de bota, né? Quando você falou pra gente, olha, a gente estava de tênis, né? Mas você dizendo, não, põe a bota por causa que está tudo contaminado, né? Então, acho que essa é um pouco uma expressão da realidade. Sim. Uma das coisas que, para mim, um mentor, assim, o Eugene Peterson fala, ele diz que tudo que Deus faz tem endereço. Deus não faz nada que não tenha endereço. Né? Eu acho que é assim, e o que Deus faz tem uma dimensão micro, né? Uma vida, né? E tem uma dimensão macro. E acho que essa também, esse momento onde a gente pergunta qual é a dimensão macro do que Deus quer para nós no Brasil, por exemplo, né? Então acho que isso tem a ver um pouco também com a dimensão profética, né? Porque qual o papel da igreja na sociedade de hoje, né? Então, para mim, duas coisas que se tornaram fortes assim nesse processo todo, uma coisa é perceber até a fragilidade do Estado. Né? É que de repente, digamos, você tem um Estado que pode ser muito pesado, mas ele tem, de repente ele está ausente quando a gente precisava dele presente, né? E a gente de alguma forma precisa dizer isso, né? Mas a outra coisa que me chamou a atenção também foi a presença do tráfico, né? O poder que o narcotráfico assumiu, né? Então, assim, o contexto da igreja não é um contexto abstrato, é um contexto entre essas diferentes realidades. E como que encontrar jeitos, linguagem de ser igreja, né? E uma igreja que o pessoal olha e diz, isso é testemunho de um outro reino, né? Na época de Jesus tinha esses conflitos, né? Assim, com o Império Romano, com o próprio templo, hoje tem, né? E a necessidade da igreja assumir o seu papel nesse contexto, né? E a imagem, Camila, que me vem, né? É de que, e você falou sobre isso, Sérgio, no outro dia, você contou a história da geladeira, né? Fala da história da geladeira, porque vai ser melhor para mim fazer a aplicação dessa história da geladeira aqui, não é? Geladeira. Então, quando nós entramos ali no galpão aqui social da igreja, aqui atrás, tinha tudo ali, né? A geladeira, tinha coisas lá dentro. E o pessoal disse assim, não abre a geladeira, porque vai estar horrível. E um irmão nosso aqui abriu a geladeira, e quando ele abriu a geladeira, o pessoal correu, porque a contaminação lá dentro era horrível, né? Só que nós tínhamos que tirar tudo aquilo ali, né? E tínhamos que tirar a geladeira. Alguém tinha que entrar ali e fazer, né, esse serviço, essa limpeza. Então, alguns meio que vomitavam e outros, né, um nojo, aquela coisa toda. Meio que vomitavam, não, tem que vomitar por inteiro mesmo. Mas tinha que se tirar aquilo ali. E esse papel de tirar não é um papel fácil, né? Porque a igreja também está para isso, né? Certo. A igreja está para isso, para tirar a corrupção, para ser sal e luz, né? Então, não é fácil isso. E não há uma fórmula, né? Faça isso, faça aquilo, faça isso. Cada contexto é um contexto. Isso, né? E é uma caminhada. Onde tem lá um contexto de traficantes, de isso, e nós temos que ter a sabedoria que vem da parte de Deus para aquele contexto, né? Trazendo luz e sal. Então, é um desafio. Um desafio enorme. E
E se alguém diz assim, eu tenho a fórmula, eu já desconfio. Porque nós não temos uma fórmula. Só tem uma pessoa que tem a fórmula, né? É Jesus. Também porque a fé cristã, ela é uma fé que se adapta, né? Nesse sentido, ela é uma fé contextual, né? Ela respeita o contexto, né? Exatamente. E se eu não souber respeitar esse contexto, eu vou estar errando na minha estratégia missionária. Albart falava, né? Você tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal O jornal do... Hoje em dia, a gente está precisando chegar ao final aqui da nossa conversa, mas, de novo, a imagem na minha cabeça, né? Digamos, eu estava ainda pensando na geladeira, pensando na vaca, tudo a contaminação, o cheiro que isso traz, e eu acho que o Paulo fala de que nós somos o aroma de Cristo, né? Quer dizer, nós temos que trazer o aroma de Cristo, né? A nossa presença tem que ser essa presença, né? Que traz, digamos assim, um perfume no ar, né? Que combate e que anula aquele cheiro de morte, né? Terminando essa conversa, e assim, com muita gratidão a vocês dois, né? Eu sei que você viajou para estar aqui, você tinha compromisso hoje de manhã, ontem você disse eu vou dar um jeito, você deu um jeito, mas a gente queria falar de esperança, né? Qual é digamos assim, quais são alguns, de repente, uma palavra bíblica, uma mensagem para quem está acompanhando a gente, que tem motivando você, que tem motivado você, que você gostaria de compartilhar, né, para a gente fechar essa nossa conversa? Então, nós ouvimos, vocês ouviram também, dizendo que a tragédia veio aqui para o Sul, porque o Sul é o lugar menos evangelizado, porque o Sul tem se voltado para religiões afro, e é o juízo de Deus sobre o Sul. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Claro. E é até uma polêmica, né, em relação a isso. Eu não penso assim. Nunca pensei assim. E acho que você nem deve pensar assim. Exatamente. Né? Deus permitiu tudo isso porque Ele tem algo para nos falar. Nós não podemos sair desse cenário sem pensar o que Deus quer falar conosco. Senão, né? Mas, como diz a palavra, Deus tem planos de bênção. Planos de bênção. Está escrito. Deus tem plano de bênção para o seu povo, para uma nação. E eu penso que esses planos de bênção para nós, povo de Deus e povo gaúcho e povo brasileiro, passa para nós no sentido de nos voltarmos para Cristo e a sua palavra, e temos sempre a esperança que novos dias virão, tempos de esperança, de reconstrução, e a igreja tem que ter esse papel. Eu quero comunicar para mim mesmo, para o meu coração pastoral de marido e de pai, que nós temos esperança de um novo tempo, e esse tempo é um tempo de colheita. Essa enchente veio, né, e nós vamos colher frutos disso, para a glória do Senhor. Então eu penso assim, e passo essa mensagem. Deus tem planos e planos de esperança para cada um de nós, não planos de tragédia, de abandono e tudo mais, né? Assim eu penso, e penso conforme a palavra, né? Obrigado. Amém? Obrigado por esse momento. Visão Mundial. Camila, obrigado por você ter vindo de lá de Londrina para estarem aqui apoiando o nosso povo, né? E tudo que você falou fica gravado aqui no nosso coração. Leva para eles lá em Londrina um grande abraço gaúcho, né? Mas também um abraço fraternal, né? E muito obrigado pelo exemplo que vocês fizeram para nós aqui. Eu entendo que, como uma palavra final aqui, o que fica para os nossos corações, e isso que o pastor falou sobre, é por conta de Deus não estar presente, eu não vejo assim de jeito nenhum. E se alguém está falando isso, por favor, fica quietinho, então dê serviço. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Não vem do céu isso. Não. A palavra é: Deus tanto amou o mundo
Essa é a palavra. É só isso. Deus Tá bem, simplesmente disse tá isso. bem, isso basta, né? Isso basta. Deus amou, fica com essa verdade. Essa é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, porque Deus amou o mundo, Ele enviou Jesus. E Jesus, Ele veio, então há esperança. Para aqueles que não têm esperança, Jesus é a esperança. E nós estamos trazendo a esperança. Esse é o nosso desejo como igreja, de acolher as pessoas. E o que eu estou vendo de esperança nascendo é a unidade da igreja de Cristo. Não é de denominação, não é de doutrina. É da igreja de Cristo sendo levantada. Eu vejo um povo sendo avivado, e o avivamento vem através da unidade. É a visão mundial, é a aliança evangélica, são todas as igrejas se levantando, é o corpo de Cristo sendo formado para mostrar ao mundo que é tão amado que Jesus é a esperança e foi enviado por eles. Então isso é o que eu vejo, isso é o que me motiva, isso é o que me faz trabalhar lá todos os dias. Hoje, conversando com uma menina, ela falou: bom dia, Cá, e aí, dormiu bem? Eu falei: eu dormi muito bem. Dela: sério? Eu falei: sério. Sabe o que eu tenho aprendido? Que quanto mais eu ajudo o próximo, mais Deus me faz dormir bem. Melhor você dorme. Melhor você Olha, dorme. gente, que jeito de terminar, né? Quanto mais você ama o próximo, tanto melhor você dorme. Opa, melhor falar assim, tanto melhor você dorme, não tanto mais você dorme. Isso. Né? E isso que a Camila acabou de falar vale para cada um de vocês também. Vocês fazem parte desse corpo, você participa do diálogo de esperança, para que você possa também ser um agente de esperança. Isso. E que todos possamos nos encontrar nesse momento, desse tempo de oportunidade, tempo de graça, que acolhe, que caminha com as pessoas a segunda milha, né? Muito obrigado que você esteve com a gente. Você sabe que, em nome da Aliança Evangélica, da Visão Mundial, da Ultimato e da Tirfan, que nós nos encontramos sempre de novo, e vamos nos encontrar no terceiro episódio, onde queremos focar de uma forma particular no meio ambiente. Na questão do meio ambiente, que é um dos assuntos e um dos temas centrais também na relação com essa tragédia, mas não apenas em relação a essa tragédia, mas com o momento que nós vivemos. E esse mundo de Deus, que é amado e criado por Deus, precisa ser interpretado e discernido por nós também vocacionalmente. Venha com a gente, e obrigado mais uma vez a você, Camila, e a você, Sérgio, por estarem conosco. Obrigada. Paz com todos nós.